que ele abrange 24 milhões de brasileiros. Depressão não é só tristeza. Então ele soma 13,5% da população e o governo, segundo a Organização Mundial da Saúde, investe 2% somente cuidando de problemas com saúde mental. Em 2020, o volume de buscas na internet por dicas de como lidar com a ansiedade já é maior do que o acumulado nos 10 anos anteriores. E o Brasil lidera os casos dessas doenças de depressão e ansiedade durante a pandemia. É o que mostra uma pesquisa da Universidade de São Paulo que foi feita em 11 países. A depressão é uma doença grave. Muita gente, por desconhecer os sintomas, pensa que a pessoa com depressão só vive quieto e triste pelos cantos. Mas é bom reforçar que nem sempre ela se apresenta dessa maneira. Olá, eu sou Rosana Mainardi. E eu sou o Rafael Cardenete e você está no projeto Mentorando. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever, porque semanalmente nós temos vídeo e assim você será notificado. Então o tema de hoje será sobre depressão. Rafa, você tinha ideia de um número tão elevado falando em depressão? Não tinha essa ideia e acredito que esse número seja até muito maior. Acredito que muitas pessoas não têm nem ideia que tem a depressão, a doença, né? Então esse é um número que ele é baseado em dados colhidos ali, né, do governo, da Organização Mundial da Saúde. Acredito que esse número seja muito mais elevado. E por que nós trouxemos esse tema para a conscientização? Porque muitas vezes nós podemos estar com algumas emoções, alguns sentimentos que achamos corriqueiro e que pode estar levando para um nível de depressão. Então os níveis de depressão têm o nível leve, moderado e grave. Então, quando você está num nível leve, você pode achar que faz normal e que isso acontece em todas as famílias. Então, nós trouxemos alguns pontos para observação e que pode te ajudar sua família ou ajudar um amigo que está passando por isso. Então, Rafa, dentro desse contexto, né, dentro desse número tão elevado, eu busquei alguns fatores que seriam importantes, né, para a conscientização, que para mim foi novidade. Então, depressão, quando você fala em saúde mental, talvez seja o ponto em que todas as pessoas acreditam que seja o principal fator de uma depressão. Só que tem uma questão hormonal, que para mim foi novidade, e tem também um outro fator, que é a alimentação. Não sei se você tinha consciência disso, que a alimentação também tem um papel importante na depressão. Não, realmente não tinha. Eu sempre acreditei que era uma coisa mental e emocional, né? Não sabia nem da alimentação e nem da parte hormonal. Isso é novidade. Então a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, não como especialistas em relação ao assunto depressão, mas trazendo algumas pontuações, trazendo a conscientização para que você possa, caso esteja passando por isso, para que você oriente, caso tenha um amigo ou um familiar passando por isso, a partir de agora. Então nós vamos falar em que momento você pode chegar a uma depressão quando nós falamos na questão de saúde mental. A perda de um ente querido, perda de um trabalho, uma transição, né, de carreira, uma questão de doença em família acaba gerando esse estado emocional e o número de pessoas com depressão aumentou na pandemia, que pandemia é um dos fatores, em 25%. Pois é, o impacto da pandemia na saúde mental é assustador e merece atenção especial de todos nós. Então veja que já era um número elevado e acabou com a pandemia aumentando muito mais. Então, como que você... E quem não passa por isso, né, no dia a dia? Quem não tem uma questão de doença em família, quem não tem essa questão de transição de carreira ou perda de emprego, isso aconteceu muito justamente no momento da pandemia. E quem não tem esses fatores, seja na sua própria vida ou na vida de algumas pessoas, né, da sua família ou do seu relacionamento. Então a gente traz algumas dicas em relação a como sair disso. Quando você tem essa questão de depressão por um desses fatores e que está relacionado à saúde mental, estar com amigos e com parentes é de suma importância.
quando a gente fala da conexão com Deus, né, da fé e da prática da gratidão, um apoio especializado. É importante que você busque um profissional da área de saúde que consiga te apoiar, que consiga te ajudar. E aqui eu fui listando, né, algumas coisas que eu entendo como importante, como a meditação, né, a estar presente, no momento presente. Então são pequenas ações que pode começar a tirar, né, a ir tirando a pessoa com depressão desse estado. Então aqui a gente falando dessa questão de saúde mental, que é o que nós conhecemos e que para mim era o único caminho que levava à depressão. Só que o fato do hormônio é o ponto que para mim fez bastante sentido. Eu também não conhecia, mas quando você não tem, eu até anotei aqui porque ele fala muito sobre a questão da progesterona e do estrogênio. E quando a mulher ela tem uma questão do ciclo menstrual prejudicado ou ela chega na fase da menopausa, ela é afetada por essa questão da ausência desse hormônio. Então ela precisa realmente de uma reposição, porque isso pode levar à depressão. E quantas pessoas podem ter esse tipo de situação e não saber, né? Cuidar da sua saúde mental, mas não olhar para essa parte hormonal. Um outro ponto que é extremamente importante é problemas na glândula da tireoide. Quando você não tem o hormônio T4, você também pode ir para um quadro de depressão. Tem pessoas assim como eu, que já não tem a tireoide e que faz a reposição hormonal, mas quantas pessoas podem ter um problema de não ter a sua tireoide funcionando e não ter conhecimento disso e acabar sendo afetado e sofrendo pela falta desse hormônio T4. E o próprio cortisol, que quem nunca, né, viveu aquele estresse e que realmente acabou produzindo um hormônio além do que é necessário e acaba também levando para um quadro de ansiedade e um quadro de depressão. Rafa, isso para mim foi assim uma informação extremamente importante. Hoje, quando eu converso com os meus clientes, eu procuro ter essa conscientização, fazer uma anamnese um pouco mais detalhada para que a gente consiga avaliar, né, aonde pode estar caso ela tenha esse desequilíbrio emocional, para que a gente consiga realmente pontuar. Não, e é como você falou, quantas pessoas podem ter algum problema, seja na tireoide ou de hormônio, e tá tratando uma depressão, muitas vezes, né, achando que é sentimental, emocional, e o problema na verdade é hormonal. Ou muitas vezes tem esse problema hormonal e não tá tratando e sente aquela tristeza, aquela angústia. Então é muito importante, se você conhece alguém dessa maneira, se você conhece alguém que está passando por algo desse tipo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que é de suma importância. Exatamente. E agora tem um outro fator que não mais importante, mas também importante a ser observado, que é a questão da alimentação. Foi um outro tema que, buscando e estudando sobre a depressão, nunca tinha ideia que a alimentação, a má alimentação, poderia chegar a um quadro de depressão. Então, quando você tem um corpo inflamado por conta de açúcar, né, de produtos industrializados, problemas no seu intestino, que nem nós até conversamos, né, sobre a questão do enfesado. Exatamente. Não é? Exatamente. Da onde vem essa palavra, né, enfesado? Quando o seu intestino não está realmente de acordo, na verdade ele não está produzindo a serotonina, porque é ali no intestino que 95% da serotonina é produzida. Isso é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, a má alimentação, ela acarreta também a depressão. Então, claro que a gente não é a nossa intenção falar o que a pessoa deve ou não fazer, não é, Rafa? Exatamente. Nós vamos gravar aqui no Projeto Mentorando ainda dicas de saúde para que também contribua com essa questão, né, de sair da depressão através da alimentação. O nosso objetivo aqui é trazer a conscientização, como você pode, de fato, avaliar o seu cenário, o cenário da sua família ou do seu amigo, em relação a essa doença que vem crescendo tanto e que nós não sabemos como lidar. Então pode ser que uma mudança
na mentalidade, ou até mesmo um apoio especializado, o convívio com a família, ajude essa conexão com Deus, a prática da gratidão, de olhar para tudo aquilo que tem, também contribua com esse processo da depressão numa questão de saúde emocional. Quando você tem uma questão hormonal, a única coisa que nós temos a dizer, procure um médico e faça a reposição hormonal. É simples e vai trazer um grande benefício. Eu tenho a questão da tireoide, então eu não fico sem a minha reposição hormonal, e se isso acontece por alguma razão, eu sinto terrivelmente os efeitos da ausência desse hormônio em mim. Então é extremamente importante que procure um médico, que faça a verificação dessa questão hormonal, seja do estrogênio e da progesterona, né, do T4 e até mesmo do cortisol. Já tem exames que comprovam, né, como o indivíduo está em relação a isso. E quando nós falamos em alimentação, é claro que todo mundo sabe que uma alimentação de qualidade, uma alimentação nutricional, é quando você prefere frutas, legumes e verduras e se afasta, né, daquela alimentação que realmente é mais rápida, ela é mais gostosa, mas ela não é nutritiva. Então é importante que você tenha essa consciência para que você consiga, a partir daqui, traçar um novo caminho, seja para você, né, como nós dissemos, ou para alguém que vive esse processo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu espero que você compartilhe, porque muitas pessoas podem não ter essas informações, assim como eu não tinha, principalmente em relação aos hormônios e alimentação, e para mim foi tão importante que eu fiz questão de trazer e compartilhar com você. E para você também, Rafa, foi um processo interessante de conhecer sobre isso e acaba tendo até mais condições de contribuir com as pessoas ao nosso redor, não é? Não, com certeza. Quanto mais informações é muito melhor, né? Porque você tem um radar dentro de você e você começa a observar as pessoas ao seu redor. E muitas vezes a pessoa está passando por isso. Esse vídeo ele não é para te proibir de nada e nem, né, que você altere a sua vida. Mas como a Rosana falou, são pequenos passos que você vai tomar para sair de uma condição que nos magoa, que nos ofende ali na parte emocional. E a parte da alimentação é bem isso. Mas isso é para o próximo vídeo. Então, fique ligado, se ligado inscreva no próximo canal e não perca as dicas de como se livrar da depressão através da alimentação. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.